Legal. Então, acho que vamos dar um passo e explicar, né? O Proof of Work e o Proof of Stake. O que são esses dois nomes ali que, às vezes, vai assustar as pessoas, né? Basicamente, eles são o que a gente conhece como algoritmos de consenso, né? Percebam que os dois começam com Proof of. Então, eu estou provando algo de alguma forma. Como que nasce essa ideia, né? De algoritmo de consenso e também de prova de estrutura? Ela nasceu lá no início da internet, quando a gente tinha os primeiros e-mails. E a gente começou a ter um problema muito grave, que era os spams, porque era realmente muito, muito fácil, muito simples mandar e-mail. E a gente começou no início da internet, ali, década de 90, a ter vários e vários problemas com spam. E aí, como a gente resolveu esses problemas do e-mail? A gente sempre falou, olha, beleza, máquina, toda vez que você quiser mandar um e-mail, você também tem que fazer uma prova de trabalho para testar que você, de fato, né, tá despendendo pelo menos o mínimo para que você faça aquele e-mail. E isso tornou, né, a atividade de spams bem menos atrativa e reduziu significativamente, e foi aí talvez uma das bases para manter a funcionalidade do e-mail. Então, a ideia, né, de Proof of Work, ela nasce justamente dessa época. E como que ela foi aplicada no Bitcoin? Basicamente, quando a gente pensou, vamos criar uma rede descentralizada, a gente precisa de construir o consenso entre todas as partes dessa rede. Então, como eu vou criar uma rede que eu posso opinar, a Flávia pode opinar, você que está assistindo pode opinar, todo mundo no mundo, teoricamente, pode opinar, validar, verificar tudo que acontece, por exemplo, numa blockchain pública como o Bitcoin ou Ethereum, sendo que a gente dificilmente entrará em um consenso. A gente precisa justamente de um algoritmo de consenso. Então, o Proof of Work, no caso, ele serve justamente para isso. É a regra do jogo dentro, por exemplo, da blockchain do Bitcoin, que faz com que um bloco de transações seja validado e seja testado, né? No caso do Bitcoin, através de um poder computacional extremamente extenso, né? Pelo algoritmo SHA-256. No caso do Ethereum, hoje é feito de uma forma muito similar, através do ethash, né, que é a estrutura de hash da Ethereum. Então, hoje, como todo o processo de validação ali das transações, operações de Ethereum é feito, você tem ali um bloco, esse bloco ele precisa ser validado, os computadores, né, ficam processando dados, né, chutando números aleatórios conhecidos como nonce, e quando eles encontram ali um número ali que valide aquele bloco, aquele conjunto, eles ganham uma recompensa em Ether, e assim é feito a validação desse ativo. Qual que é o problema? O problema é que essa estrutura do Proof of Work sempre é uma competição entre todas as partes. Então, cada novo bloco, eu não estou gastando a energia só da pessoa que vai encontrar a resposta daquele bloco e garantir aquele bloco, mas eu estou gastando a energia de todo o conjunto de pessoas, até porque é isso que gera aquela segurança. Então, quando eu tenho um vencedor, por exemplo, quando eu, Orlando, valido um bloco, não significa que só a energia do meu computador e do meu processo que foi empregado naquele bloco. Qual que foi a grande questão e a grande discussão que o Vitalik, né, que foi um dos idealizadores da ideia do Proof of Stake para a rede da Ethereum, levantou? Foi, olha, eu não acho esse processo eficiente do ponto de vista computacional. A gente poderia criar uma estrutura mais eficiente. E aí entra a proposta do Proof of Stake. O que é o Proof of Stake? Então, no Proof of Work, eu brinquei que é quase como se fosse uma corrida. Imagina que a gente está ali, uma corrida é uma corrida do quê? De quem fala mais rápido. Então, imagina que a gente vai cada vez mais enchendo uma sala de pessoas e essas pessoas precisam ficar chutando números até que alguém ache o número que é verdadeiro. Eu gosto muito da analogia que um dos meus sócios, o Danilo, ele fala, né? Que ele fala, imagina que eu tô aqui no Maracanã, e aí encho o Maracanã inteiro e eu viro e falo, galera, eu vou dar 100 mil reais para quem pensar no número que eu tô pensando. O meu número que eu tô pensando é de 1 ao 1 milhão. E aí todas as pessoas no Maracanã começam a chutar juntas, até que uma, naturalmente, vai acertar. Se acertou muito rápido, eu vou aumentando cada vez mais o meu número, e de forma assim que funciona, talvez, o Proof of Work. O Proof of Stake, ele é curioso, porque ele funciona de uma forma diferente. Como que o Proof of Stake funciona? Vamos voltar àquela analogia do Maracanã, né? Todas aquelas pessoas. No Proof of Work, todo mundo tá falando ao mesmo tempo. No Proof of Stake, o que a gente poderia fazer? A gente poderia olhar para cada uma daquelas pessoas e falar, pessoal, cada um de vocês vai depositar aqui uma fichinha. E aí a gente teria um jarro cheio de fichas, né? Cada uma das fichas representaria ali uma das pessoas que estavam no Maracanã. E aí eu viro e falo, galera, eu vou colocar minha mão aqui e vou tirar uma ficha. Encontrei, por exemplo, a ficha da Flávia. E aí eu viro pra Flávia e falo, Flávia, eu quero que você venha aqui na frente e resolva esse problema aqui pra mim. Problema, naturalmente, bem mais simples, né, do que eu precisaria para encontrar uma pessoa em meio a todas aquelas que resolvam. E no momento que a Flávia resolve, ela vira para todo mundo e fala, a resposta desse problema é X, e aí, se as pessoas concordarem, né, a gente continua funcionando. Caso, eventualmente, as pessoas discordem da Flávia, o que acontece é que a Flávia perde a ficha dela, que é o que a gente chama de slashing no Proof of Stake.
E é assim que funciona, essa é a diferença, né? Então, enquanto o Proof of Work é uma corrida de todos contra todos, no Proof of Stake, você faz que as pessoas, elas travem capital, né? No caso, elas travariam Ether, que seriam o equivalente às nossas fichinhas no jarro, e você vai sorteando a partir da quantidade de capital dessas pessoas e delegando para essa pessoa validar, e aí você precisa que a maioria, o restante das pessoas concorde com aquela validação, e caso elas não concordem, naturalmente quem validou de forma incorreta sofre o que a gente conhece como slashing. Então essa é a diferença essencial entre a estrutura do Proof of Work para o Proof of Stake.